medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Pode se sentar, por favor, com toda a gentileza. Nós vamos, no dia de hoje, falar um pouco sobre a vida do justo, sobre a vida daqueles que amam a Deus, sobre a vida daqueles que são salvos, a vida daqueles que são arrependidos, aqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Nós estamos no Salmo de número 1, onde a primeira frase que nós encontramos ali é bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o homem, né? O Salmos, capítulo número 1, capítulo não, Salmos de número Salmos de número 1, o primeiro verso, ele começa com um elogio, ele começa dizendo que existe um determinado grupo de pessoas que são felizes, são bem-aventurados, e ele vai, no entanto, descrever de que maneira é a vida desse bem-aventurado, como é que é a vida dessa pessoa que é feliz, dessa pessoa que é bem-aventurado. O importante não é nós pegarmos alguns termos, algumas palavras, algumas frases fora do seu contexto e acharmos que nós podemos classificar ou definir essa palavra de qualquer maneira. Nós precisamos entender que a Bíblia tem a sua própria definição sobre aqueles que são felizes, sobre aqueles que são bem-aventurados. A sequência do texto vai mostrar, no entanto, de que maneira essa pessoa que é feliz, essa pessoa que é bem-aventurada, essa pessoa que é justo, vive. Ele apresenta aqui uma tríplice, ou seja, 3 nãos. Coisas pelas quais essa pessoa que é feliz não deve viver, não pode fazer, é proibido ele fazer. E nós precisamos perceber que a Bíblia proíbe várias coisas. A Bíblia traz várias proibições. A Bíblia nos apela a viver algumas coisas e a Bíblia também proíbe. E nós temos que saber quais são as proibições bíblicas. O que é que a palavra de Deus nos proíbe? O que é que nós temos como proibição dentro da palavra de Deus? E aquilo que é proibição, que está dentro da palavra de Deus, tem que ser uma luta constante de nós não podermos fazer. A nossa natureza peleja, a tendência do ser humano é fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, é fazer aquilo que é contrário, é o não de Deus que nós queremos. E nós temos que lutar, fazer aquilo que é o sim de Deus. Nós temos que lutar, fazer aquilo que é o amém de Deus. Nós temos que lutar, fazer aquilo que é a direção de Deus. Nós temos que lutar, continuar no nosso alvo. Porque se falharmos o alvo, nós estaremos pecando, nós estaremos fazendo aquilo que desagrada a Deus, e nós sabemos que existem consequências quando nós prevaricamos, quando nós pecamos, quando andamos segundo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. O primeiro não que ele apresenta aqui, para poder qualificar aqueles que são justos, aqueles que são bem-aventurados, é o não de viver em conformidade com aquilo que é conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios são toda aquela influência maligna que nós encontramos aí no mundo, por meio de conversações, por meio de conselho, por meio de livros, que as pessoas pegam e falam. Nós estamos no mundo, mas precisamos saber que nós não somos do mundo. Essa é a oração de Jesus. É muito estranho, né? Jesus poderia muito bem dizer, eu vou vos livrar agora, vou vos tirar agora. Mas não. A oração dele é que nós
embora estando no mundo, precisamos que Deus nos guarde do amparo dele, mesmo estando neste mundo. Quer dizer que nós estamos no mundo, mas somos chamados de viver contra o mundo. É isso que a Bíblia diz: não vos conformeis a este mundo. O conformar é mesmo que tomar a forma, adaptar-se à forma ou pegar a forma. Quer dizer que o mundo tem uma certa forma. E a Bíblia e Deus tem uma forma que Ele quer que nós vivamos. E a forma de Deus é contrária à forma do mundo. Aleluia. Então o cristão, o Filho de Deus, ele está nesse mundo. Ele nada contra as correntezas. Você sabe que se você estiver no rio, se você nadar a favor da corrente, ou seja, em direção da corrente das águas, é muito mais fácil você avançar, não é? Porque as correntes estão ali a caminhar, então você vai nadar. Para quem sabe nadar? Tem pessoas que não sabem nadar, né? Não aprenderam a nadar. Mas nós sabemos nadar. Sabemos que quando você nada a favor das correntezas, nós quando fazemos concurso aqui na praia do Cabaçango, para ir lá no mar, jogavam bola, os camaradas lá para nós aprender a nadar. Aquilo é como? Pegavam bola, davam um remate até lá no fundo. Vamos agora correr a nadar, para ver agora quem vai tocar bem na bola. E aquilo era nadar e mergulhar. E quando nós entrávamos na água, meus irmãos, quando a corrente vinha, quando ele entrava, nós íamos mais além. Mas quando a corrente era contrária a nós, aquilo ficava mais difícil. E nós somos chamados a nadar contra a correnteza. A corrente do mundo é essa. Nós temos que... É por isso que é ali que vamos ter músculos. Amém? É na dificuldade onde todo mundo está dizendo sim, você está dizendo não. Porque você tem a certeza que é o não de Deus. Amém? Para as irmãs que estão fazendo medicina, eu sei que vocês lá na medicina têm muitos conselhos lá. Muitos conselhos lá na medicina. Eu conheci alguém, ele era virgem, mas começou a fazer medicina. De tanto falar de sexualidade lá, de tanto mostrarem coisas. Eu não sei se acontece de vocês aqui, tem aquelas demonstrações até que fazem na medicina, não sei se aqui também acontece assim. Também tem pessoas sem roupa ali, homem, mas nem tirar toda a roupa para poder estudar. Irmão está fazendo medicina, isso não acontece lá? Sim, também. Eu uma vez estava lá, daquela vez que eu estava sempre aí concorrendo essas coisas ali, graças a Deus não ganhei, ganhei, mas me boicotaram, né? Mas, meu irmão, eu estou passando, estou a ver, numa sala de aula, um jovem, lhe tiraram a camisa. Oh, quer dizer, tirou a camisa do jovem, todas mulheres, todo mundo está lá, estão a ver, estão a estudar corpo, estão a estudar, estão mesmo, estão a ver. Não sei se fica até de bolsa ou o quê. O que acontece com isso? Algumas pessoas que se preservaram, se guardaram tanto, de tanta influência, tantos conselhos ali, tantos conselhos ali, conselho, a pessoa acaba cometendo. Hoje, mulheres virgens sofrem. Você não pode falar que você é virgem. Se você é virgem, você não pode falar. Vão dizer, mas você não sabe nada, você está em que mundo, você? Quer dizer, boa coisa para eles não é boa coisa. Quer dizer, ser virgem hoje é ser atrasado. Você é virgem, você é ser atrasado, você não sabe nada. Irmã, você é virgem, você está bem, fica assim, aleluia, amém. Fica bem, fica mesmo assim. Você não experimentou ainda ali, para depois fazer comparação. Porque essa história de comparação ali, pegou, agora quer comparar. Você tem a chance de vencer isso, de não fazer esse tipo de coisa. Não estou querendo dizer que todo mundo que tiver uma experiência fazer isso, hein? Graças a Deus, tem pessoas que tiveram uma experiência ali, mas não foram marcadas por essas coisas ali. Amém? Tá, os irmãos cristãos que estão na faculdade de medicina, devem se guardar. Devem manter a forma de Deus, ou a forma bíblica, devem manter o conselho divino sobre vocês, mesmo quando vocês estiverem na sala de aula e ouvirem ali o docente a explicar, a falar. E quando aquelas conversas ali que você sabe, que você... não adianta, dá para negar, dá para sair daqui, você sai.
Naquele tempo ali, quando crente andava, quando começamos o cristianismo, as pessoas não gostavam de falar muito. Basta estar no meio, estão falando algumas coisas, não está bom. Está aí, crente está saindo, está embora. Estão a conversar coisa ali, logo que ele notar que essa conversa não é boa, crente está aí, filho de Jesus Cristo. Mas hoje não, nós nos achamos tão forte, que nós achamos que podemos estar em todos os meios. E pouco a pouco, o inimigo vai trabalhando. Amém? E você vai perceber, como o mestre tem dito, vai dar conta que a Bíblia está sempre certa. E então a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Meus irmãos, nós temos que falar muito isso, porque hoje em dia a internet, a inteligência avançou tanto, ao ponto de que nós estamos no TikTok, estamos no Instagram, estamos aí no Facebook, tudo isso. E eu não queria perguntar, o que é que os cristãos fazem muito tempo na internet? Eu não queria mesmo fazer essa pergunta. O que é que os cristãos fazem muito tempo na internet? Porque a pessoa que crê está sempre online, mas nunca publica nem pelo menos versículo bíblico. Está vendo versículo, né? Pegar um versículo, copy paste, tá vendo? Copiaste e colaste, nada. Na parte dele não tem nenhum versículo bíblico. Mas está sempre online, você pergunta, mas o que é que se passa? Irmão, internet é para bombardear a palavra, bombardeia versículo. E outros irmãos, tem meu irmão, nem mesmo partilha a pregação. Tem pregação? Uma vez eu visitei um pregador, um servo de Deus, e ele me disse algo, que ele me despertou. Ele disse assim, líder Mafam, você manifestou trabalho na internet. Você sozinho publica teu vídeo, você sozinho vai na tua outra conta, você partilha na tua outra conta, você sozinho partilha na tua outra conta, mas como crente lá, não partilha nada. Eu disse, mas é mesmo verdade. Porque quando eu publico o líder Mafam Faxina, eu vou nos caminhos, eu partilho. Vou na minha família viverá, eu partilho. Às vezes tem pessoa que nem saiu do campo, está a partilhar a pregação, está a partilhar, está a comentar. Mamãe, papás, irmão do campo, nenhuma, nada, zero. Eu acho que você não gosta de nossas pregações. Só pode ser mesmo. Eu acho que vocês não amam nossas pregações. Porque se você amasse a pregação daqui, você ia pegar e pôr lá no estádio do WhatsApp, manda na tua colega ali, manda do grupo da faculdade. Eu do grupo da faculdade não me fala mal, irmão. Porque eu atendo no grupo da faculdade, ou então a dar lá livro lá, eu estou metendo pregação. Mete lá a pregação e fica calado. Ouviram? Amém, irmãos? Usem vossas redes sociais. Bombardeiam. Bombardeia. É a rede social mesmo, não é para bombardear. Impor. Depois ficam bem relaxados, ficam no meu canto. Pelo menos versículo bíblico. Cada dia publica num versículo. Nada. Um versículo bíblico. Pegaste o versículo que postaste. Mas você vai ver, irmão, está sempre na internet. O que está achando aquele filho de TikTok? TikTok. Houve uma altura que surgiu uma frase ali, que não sei se vocês se lembram. A frase era assim, e viralizou na internet. O Titanic nos ensina que voltar atrás pode ser perigoso demais. Não sei se vocês se lembram. E essa frase estava a ser associada a alguém que terminou um relacionamento, e mesmo se tiver provas para você voltar, você não pode voltar, porque Titanic... Olha só o que eu estava a dizer. Imagina. Eles diziam que não dá para voltar. Por quê? Porque Titanic nos ensina que voltar atrás pode ser perigoso. Quer dizer, por que você não pode ir? Por que você não pode, por exemplo, perdoar a pessoa e estar junto? Porque... Tá entendendo a justificação? Porque Titanic ensina que voltar atrás pode ser perigoso. Porque Titanic é isso. Você deve me perguntar no Mano Júnior quanto tempo mãe dele com o pai dele ficaram separados e depois se voltaram. Pergunta no Mano Júnior, depois do culto, vai te falar. 10 anos. Mano, me chacrou, então certo. 10 anos, pessoas separadas, hoje estão juntos. Não estou querendo mandar para vocês que vão começar a procurar eles. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não é para todos. Mas tem, de facto, alguns que... Eu sei, está tudo ali. O irmão está gostando, de permite, está chorando. Meu irmão, está a dar presente, aquelas coisas tudo. Meu irmão, seja de coração, coração. Amém. Nessa questão de não andar segundo o conselho dos ímpios, tem uma outra pergunta a fazer. Quais são os teus amigos?
quais são os teus amigos? Teus amigos são crentes bíblicos mesmo? Ou são ímpios? Olha, irmãos, tá vendo? Algumas pessoas, quando olham alguém muito inteligente, o que acontece? Normalmente a inteligência traz admiração. Algumas mulheres, quando olham para um homem muito inteligente, eles esquecem mesmo a Bíblia. Tá vendo? Ele está vendo o docente dele é muito inteligente. Ele esquece que ele é pecador, é filho do diabo. Porque você é muito inteligente, esse colega é muito inteligente, esse jovem é muito inteligente, começa a se apaixonar mesmo já, porque é muito inteligente. Porque ele é muito inteligente. Irmão, alguém pode ser muito inteligente, muito bonito, moralmente bem educado, se não tem Jesus, é filho do diabo. E você não pode ir lá. E não pode adaptar a conversão. Não pode adaptar a conversão. Amém? Você ouviu alguma coisa, avalie aquilo que você ouviu. O que a Bíblia diz? Eu já ouvi, sim, eu já disse isso, mas o que a Bíblia diz? O que está escrito? O que a Bíblia diz? Hã? O que a Bíblia diz? Eu encontrei uma moça que estava fazendo formação aí no centro, ela estava me dizendo que ela já não cultua tanto por conta de que aconteceu várias coisas lá na igreja, problemas de igreja. E eu disse, perguntei para ela sobre relacionamento. Ele disse, olha, eu mesmo de fato mudei mesmo de ideia, porque problemas eram mais que eu vi lá na igreja. Fiquei muito triste que eu mesmo, meu namorado, meu marido, atualmente ele não é crente, mas ele é bem educado, ele de fato, ele não trai. Uma pessoa séria, concentrada, ele disse, é até melhor que muitos cristãos. Eu, depois dela falar isso, eu perguntei, o que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz? A ver nós, depois de decepção, já está bem decepcionado, não quero mais, não quero. Essas coisas aqui, não quero mais saber de cristão. Vai pegar mundana. O mundana. Você esquece de Bíblia. Daqui a 10 anos, está aqui agora, nos trazendo muito problema. Estão me entendendo ou estão nervosos comigo? Estão me entendendo? Graças a Deus. Quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O Filho de Deus, o justo. Aqui, o homem que é bem-aventurado é um homem que o seu caminho é bem diferente do caminho daqueles que pecam. A sua vida é totalmente diferente. O seu percurso, a sua caminhada é totalmente diferente em relação àquelas pessoas que vivem no pecado. Diz aqui, nem se detém no caminho dos pecadores, você nem o acha no caminho do pecado. Eles não estão ali. E então, se eles não se acham no caminho do pecado, eles se encontram no caminho da santidade. No caminho dos pecadores, eles não estão na vida dos pecadores, eles não estão no caminho dos pecadores. No entanto, eles estão no caminho daqueles que são santos, daqueles que vivem segundo a palavra de Deus. Eles amam a santidade. Uma das maneiras de nós testarmos se a nossa comunhão com Deus está bem, é também analisarmos qual é a nossa relação com o pecado. Porque quanto mais perto de Deus, mais distante do pecado nós ficamos. Quanto mais perto do pecado, mais distante de Deus nós estamos. Não existe um caminho, alguma coisa que pode... um denominador comum diante disso. É tudo contrário. Perto de Deus, distante do pecado. Perto do pecado, distante de Deus. Amém? Amém. O bem-aventurado ama a santidade e ama a igreja que pregue sobre a santificação. E nós temos um problema sério hoje. A mensagem de santificação foi banida. Vocês podem imaginar, meu irmão. Olha, tem lugares da praia. Quando logo você chegar, você consegue entender que tem muito pecado. Sabe por quê? Porque não há mensagem de santificação. Você consegue já entender? Imagina só, do jeito que o mundo está. Não está mais pregar contra o pecado. O mundo está tão mal. Também não tem pregação contra o pecado. Então você pode dizer, aqui mesmo está mal. Não precisa ser profeta ou ter visão. Os nossos profetas dele hoje querem ver tudo. Só você vê o púlpito, você analisa e dizer que aqui as coisas estão mal. Amém? E também não se coloca na roda dos escarnecedores. Meu irmão, existe muita gente que se escarnece de Deus, se escarnece da palavra de Deus. Eu fiquei admirado. Tem um grupo no TikTok
Irmão, é o grupo dos ateus. Todas as lives que eles fazem é para falar mal de Deus. Todas as lives que eles fazem é para falar mal de Deus. Todas. Depois, imagina, eles estão sempre ativos. É só para falar mal do cristianismo. Todos os dias você vai entrar lá. Acho que o nome daquilo é Bonjour, que é uma moça aí. Bonjour, uma coisa assim. 77. E ela fala mesmo. Tem um vídeo que eu vi dela, disse mesmo: eu não acredito, Deus não existe. Ela fala: é uma mulher mesmo. Ela fala assim: Deus não existe. Isso é vossa mentira entre vocês. Eu sou feliz, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Vocês podem imaginar? Até que nível? E imagina quantas pessoas já estão a influenciar. Já que as pessoas estão sempre na internet, eles estão a influenciar muita gente. O trabalho deles é pecar, é se escarnecer de Deus. Se escarnecer. E outra coisa, hoje falando de um bocado de casamento. Meus irmãos. Eu não estou mais entendendo se nós crentes, quando estamos casados, nós estamos a casar como crentes, estamos a casar como simples. Porque até mesmo nós crentes, nossos casamentos, tem muito, quer dizer, é demais. Eu tenho dito que se nós decidimos viver um cristianismo tão autêntico, tão bíblico, vamos ter muitos problemas. Nós, como não queremos também problema, aceitar muita coisa até no nosso casamento. Irmãs, no chá de panela. Chá de panela. Tem chá de panela, coisa, mano, aquilo. Mano, tem coisa que não dá para falar aqui, não dá para falar. Eu assisti um chá de panela, irmão, não dá para falar coisa que estava fazendo a moça. Olha, a certa atividade, meu pastor também tem que começar a ir lá. Chá de panela, só tem mulher, pastor vai ir lá. Como não tem um pastor aqui, pastor vai ir lá. Vamos líderes aí não são casados, vamos lá. Ou vamos enviar uma irmã brava, filha de Jesus Cristo, uma irmã brava. Só que essa irmã brava, filha de Jesus Cristo, vocês não vão gostar. Quando ele vai chegar lá, vocês vão pensar que ela não está a favor do vosso casamento, do vosso alegria. Mas ele vai lá com a Bíblia dele bem grande na mão. Está a olhar, está a ver. Mas quer dizer que chá de panela deve fazer aquele tipo de coisa ali? Pintar a pessoa, não sei o que, ficar fazendo aquele desordem que não fazer ali. Até coisa de sexualidade de maneira distorcida. Num casamento, crente estava dançando nomolô cicutala. Estava dançando nomolô. Crente! Por isso, quando vou no casamento, o coração não anda ficar pesado. Porque eu sinto que aqui Deus não está lá. Eu sinto, esse lugar aqui, é muito estranho no casamento, tá vendo? Quer dizer, é muito estranho, no casamento é muito... Olha, irmão, eu não sei se eu não senti quando senti, mas eu ando ver que o casamento é muito estranho, porque crente fica disperso lá. Você até pastor mesmo, você... Não. É por isso que vamos medir hora, ok, para não nos meter a disciplina, vocês todos, medir hora, estou embora. Também não vou ver vocês desordens que estão fazendo lá. Não vou ver, estou indo. Vai chegar a uma altura, me mete lá com duro. Depois DJ, ele sabe que é crente, né? Chega uma tacata, aleluia. Naquele negócio ali, chuta uma música. Chuta uma música por fora, crente a dançar. O irmão não está dizendo. Quer dizer, o casamento tem tanta alegria, irmão. Olha, emoção é sonho, estamos no céu. Que nós esquecemos tudo. Nós, quando vai chegar a nossa altura de casar, vamos ter que ser ricos, porque nós somos líderes. Vamos ter que ser ricos. DJ! Vem cá, eu sou pastor. Pastor de igreja. Aqui tem outros pastores também que vão vir, nossos casamentos são casamentos muito esperados, vai ter boa de pastor lá. Então, pastores estão aqui também, servos de Deus, homens de Deus, como são. DJ, nada de nombolô cicutala aqui. Servos de Deus estão aqui. Vamos dançar louvor. O irmão já tem muito louvor mexido. Nossos irmãos do Congo ali. Nossos irmãos do Congo fazem a pessoa mexer. Você pode dar. Irmão, está a mexer. Pode dizer, olha, classe, aquela música ali já. Quando é para mexer, irmão, até crente vão dançar. Mas tem festa de crente. Porque crente dança mesmo, mexe mesmo, você que está mexendo. Porque tem aquelas músicas todas ali, até aquelas músicas assim de amor, louvor, tem já. Assim é complicado, irmão. Outros cantam beber cerveja. Os crentes mesmo, se são uma bênção mesmo, uma bênção. Nunca mesmo, depois, não mesmo esquecer que líder estava ali, que está no bom veste líder. E nós estamos vendo tudo.
Só que se nós ir lá e falar, você vai dizer, líder não gostou do nosso casamento, líder não está alegre, líder é verdade, no casamento não tem alegria, tem que fazer isso. Então, nos olhamos só, nos olhamos. Se nós sermos duros, família dizer, DJ, tira essa música aí, tira essa música aí. Porque casamento tem crentes, como é que nós dizer? No casamento tem ímpios e tem coisa, né? Tem crente, então tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Nós só fazemos isso porque nós ainda não chegamos naquele cristianismo radical. Se nós chegarmos lá, nós vamos negar. Crente anda a impor na festa mundana. Crente anda a impor na festa mundana. Aqui mete isso. Não, mas mundano não gosta de impor na festa dos crentes. Aleluia, amém. Então nós não podemos nos colocar na roda dos escarnecedores. Não podemos nos colocar na hora daqueles que se escarnecem de Deus. Qualquer lugar que você tiver, quer seja no serviço, quer seja na faculdade, se você notar que, se você se encontrar num grupo, você vê que esse grupo se escarnece de Deus, só fala de coisas contra a vontade de Deus, você deve se afastar. Esse não é o que a Bíblia está a dizer. Nós não devemos nos colocar na roda dos escarnecedores. Verso número 2, ele diz, esse bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. O bem-aventurado aqui, a Bíblia vai descrever qual é o prazer que ele tem, qual é o desejo intenso que ele tem. O desejo intenso que ele tem é de conhecer a lei do Senhor, de conhecer a lei do Senhor. Nós sabemos que no Antigo Testamento, queridos irmãos, a maneira de observar a lei do Senhor, os crentes no Antigo Testamento, uma das maneiras que eles usavam para poder meditar, os crentes, não era uma meditação simplesmente silenciosa, uma meditação que eles faziam falando e repetindo. E os crentes, eles sabiam que as minhas ações devem ser em conformidade com a lei. Eles sabiam que se eu fazer assim, tem essa consequência. Se eu fazer o contrário a isso que está aqui, a consequência é essa. A questão do decálogo é simplesmente o resumo daquilo que é a lei de Deus. Tá, né? Quando eles pegavam a Torá, quando eles pegavam o Pentateuco, eles tinham que observar. Será que o que eu estou fazendo, isso se conforma à lei ou não? E já tinha as consequências. Eles tinham consequências, sabiam que se eu praticar a palavra de Deus, olha as bênçãos que eu terei. Se eu fazer contra a palavra de Deus, olha as maldições que serão lançadas. Eles deveriam andar linha a linha com aquilo que é a lei de Deus. E eles, para tal, eles deviam meditar de dia e de noite. Queridos, como crentes, filhos de Deus, nós temos que meditar a palavra de Deus fortemente para saber, ou melhor, para nós vivermos segundo a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus nos instrui, vai nos instruir até como nós temos que ter nosso relacionamento, até como o cristão deve estudar. Tem tudo isso. Como é que tem que ser as amizades? Tem tudo isso. Como é que tem que ser o casamento? Tem tudo isso. Você olha aí, também crente bíblico. Mulher dele não está se comportando bem. Esposo, vem aqui. Mas também quando você é bíblico, é? Mulher, olha o que a Bíblia diz, como você tem que se comportar. Olha aqui. Bíblia, até a Bíblia é autoridade também no lar. Bíblia, marido está a instruir a mulher. Olha, a Bíblia diz, olha aqui em todo lugar. Marido também quando falhar, mulher, sabe que não tem aí, não pode falar só por falar. Então, marido, a Bíblia, olha aqui Bíblia. Dá para fazer isso? Agora, o que é que vai acontecer? Como nós temos tantas falhas, quando a esposa pegar a Bíblia, marido, olha, quando o marido pegar a Bíblia, mostrar a esposa, olha, o que a Bíblia diz? Você está mostrando, é aquela parte ali também. Faz assim. Essa parte ali, aquela parte ali. E vamos se acusar, não, vamos falar, não, você está a falar isso, e aquela parte. Mas então quando eu chamar a esposa, olha que assim, e também você não está fazendo, é complicado. Por isso que muitas das vezes nós não fazemos isso. Porque você sabe que se você abrir a Bíblia e mostrar na tua mulher, ele vai te falar assim, está a falar isso, mas sabes, o que é que você fizeste? Eu estou me comportando assim, porque você naquele dia não queria, e eu queria. E você negou a Bíblia e disse, não pode ser assim. E mulher está se comportando mal.
Meus irmãos, há comportamentos que acontecem no casamento mal, porque não estão se pegar, já está nervoso. O que fez? Mas fizeste o quê? O que é que você fez? Quer dizer, às vezes não é o que você fez, mas é o que você deixou de fazer. Sabe quando você falha, às vezes vai lá e pergunta: onde é que eu falhei? O que é que eu fiz? Ou o que é que eu não fiz? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Você não pode dizer apenas o que é que eu fiz. O que é que eu fiz? Você pode dizer também o que é que eu não fiz. Porque às vezes existe coisa que nós devemos fazer e nós não fazemos e também tem consequência. Amém? E então a característica desse homem é que ele tem prazer na lei do Senhor. Meus irmãos, como é que está o nosso desejo com a palavra de Deus? Como é que está a tua vida na meditação? Meditação da palavra de Deus. Olha, eu estou muito preocupado, irmão. Muito mesmo. Parece que, eu não sei se isso tem acontecido convosco. Eu quase todos os meses que eu vou, eu encontro uma pessoa que não acredita em Deus. Um ateu. Se não é um ateu, é um cético. E a cadeira que passa, as pessoas estão crescendo. Muitos deles são pessoas que oravam. Mas eles foram confrontados terrivelmente e não tinham conhecimento da palavra de Deus. Acabaram cedendo. E eu não gostaria que isso acontecesse aqui nesse lugar. Você se encontrou com um camarada muçulmano que lê bué? E você tem que ouvir aquelas coisas e você ainda se guardar, saber que a Bíblia está certa. Tem um camarada que estava conversando comigo, estava dizendo que não, a Bíblia tem bom dinheiro, a Bíblia foi adulterada, Quer dizer que com tanta certeza, eu lhe disse, quais são as provas que você tem? Não tem nenhuma prova. E muitos erros que as nossas igrejas, nós cometemos hoje, tem sido, inclusive, motivo para muita gente abandonar a fé. Erros dos pastores. Muitos erros. Meu irmão, se a liderança comete, se os pastores cometem, quem te salvou não é pastor. Quem te salvou é pastor. Daí você vai mesmo se perder, ir no mundo, porque a liderança cometeu, a liderança falhou. Amém? Nós quando começamos o cristianismo, nossos primeiros líderes, irmão, chegou uma altura, os nossos líderes que nos instruíram, começaram a fazer muita desordem. Mas, eu quando enxerguei aquilo ali, eu disse, não, se eles estão a fazer isso é porque são seres humanos. Nós precisamos ser a prova de que as coisas podem ser diferentes. No dia seguinte, quando eu entreguei minha vida a Cristo, no dia seguinte eu fui conversar com minha falecida tia, lhe disse, tia, eu não quero mais ser uma pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu tinha 17, 18 anos. Minha tia me disse assim, mas vamos, você é muito humilde para essas coisas de Deus. Você não sabe nada. Minha tia me mostrou pessoas que eram crentes, me mostrou, estava aquela ali, aquele era crente, estava teu tio, era crente, estava aquela ali, me mostrou o número de pessoas que eram crentes. E acabaram se desviando. Irmão, não tinha conhecimento, é por isso, irmão, salvação é mesmo salvação, irmão. Não tinha dado muito conhecimento, mas quando ela me falou aquilo, eu vi que não, o cristianismo é sério. Tá vendo como é que eu enxerguei? Eu não me deixei tempo fraco, não. Eu vi, não, se eles falharam, então nós temos que ser a prova que temos que chegar até ao fim. Então, se você ouvir que eles falharam, você tem que ter uma mentalidade sólida e forte. Agora, se isso te enfraquecer, acabou. Você que já está começando a sentir tendência de querer ir no mundo. Ouviu mais líderes falharam. Agora é a mesma hora. Você faz e desfaz. Amém? Como é que está a vida de meditação? Meditação. Irmãos, está meditando mesmo? Lá em casa, tem mesmo meditado a palavra de Deus? Ou a Bíblia se tornou um livro muito pesado? Um livro muito pesado. Como é que tem sido a vida de meditação? Meditação. Manando, que anda em Luanda. O Manando, que anda em Luanda, que estava conosco aqui. Antes dele ser crente, por pouco seria um muçulmano. Tinha muitas sequelas. Quando nos conhecemos lá em Kinshasa, eu tinha formado um grupo lá de oração, né, com os angolanos. Manando, quando se entregou,
Meu irmão, aquele camarada tinha um prazer pela meditação intensa. Ele ficava horas e horas a meditar debaixo da árvore. Dentro da casa ele vivia como um mundano. Esse camarada aqui não vai dar certo. Às vezes tem que ir lá, vai levar mulher. Ele escolhia atrás da casa, ficava lá, fazia 2 horas, 1 hora intensa a meditar. Nós temos que amar a Bíblia, irmão. Principalmente hoje, com muito falso ensino. Se você não tiver conhecimento, você vai ser enganado. Amém? Verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui ele mostra uma ilustração, está fazendo uma comparação para mostrar de que maneira é a vida daquele que é bem-aventurado, de que maneira é a vida daquele que tem a fonte, que é a palavra de Deus, daquele que se alimenta a palavra de Deus. Nós sabemos que a árvore plantada junto a ribeiro, ela só tem aquela saúde toda, é daquela maneira, por causa das águas, por causa da fonte, pela qual faz com que a árvore traga até, seja tão saudável assim. A árvore ela não fica assim daquela maneira, simplesmente por ficar, mas é por causa da fonte das águas. É isso que acontece quando nós temos prazer na lei do Senhor. Quando nós meditamos frequentemente na lei do Senhor, seremos frutíferos, seremos saudáveis. Nós não seremos como aqueles que simplesmente dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. As nossas obras, irmão, vão descrever que de facto nós temos meditado a palavra de Deus. Porque nós temos uma fonte, que é a palavra de Deus. Então, eu percebo que o crente saudável, ele tem uma vida intensa na meditação da palavra de Deus. Não existe essa coisa de que eu estou bem e eu não medito. Não existe essa coisa de que minha vida espiritual está bem, mas eu não estou meditando. Não existe isso. Se você não está meditando, então você não está bem. Amém? No verso número 4 diz, e os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Quer dizer que os ímpios, eles não são como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na estação própria. E as folhagens não caem. Eles são como uma árvore que não estão próximo do rio. Quer dizer, uma árvore, podemos comparar uma árvore que não se alimenta do ribeiro ou daquela frescura das águas. Então, uma árvore podre, estragada. Por isso as suas folhas, eles se dispersam, se espalham. É assim que é a vida do ímpio. Não importa o que parece bem, mas ele é uma pessoa morta. Ele não é saudável diante de Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha e vento dispersa. Verso 5. Por isso os perversos, que são os ímpios, não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Querido, nós podemos estar no mesmo mundo. Podemos viver no mesmo mundo, na mesma terra, com os ímpios. Mas existe um momento que Deus trará juízo sobre todas as coisas. Existe um momento que haverá uma separação final e um juízo para todos. Aqueles que vivem segundo a palavra de Deus, aqueles que meditam na palavra de Deus, terão um futuro diferente. Aqueles que não meditam segundo a palavra de Deus terão também um futuro, que não vivem segundo a palavra de Deus, terão também um futuro diferente. Porque Deus trará juízo sobre todas as coisas. Deus conhece o caminho dos ímpios, Deus conhece o caminho do justo. Deus conhece nossos caminhos. E Ele trará juízo sobre todas as coisas. Amém? Eu vou fazer uma pergunta muito séria aqui. E acho que é impróprio fazer essa pergunta numa igreja, né? Meu irmão, você é ímpio ou você é um justo? Você é ímpio ou você é um justo? Analise você mesmo. Você é filho de Deus ou filho do diabo? Você é filho de Deus? Analise você mesmo. Faça aí uma autoavaliação. Você é filho de Deus? Se o juízo vir
essa hora aqui, onde é que você estará? Estará à direita ou à esquerda? Porque nós temos muitos cabritos disfarçados em ovelhas. Cabrito, cabra. Disfarçado em ovelha. Olha, é muito, querido, é muito difícil ter uma vida toda de hipocrisia. É muito difícil. Imagina, é muito esforço. Tá vendo? Ser hipócrita, para ser hipócrita, é muito esforço. Muito esforço. Quer dizer, você tem que vir aqui no nosso meio. Tem que vir aqui, mas ser hipócrita. Você é obrigado a andar com Bíblia, mas ser hipócrita. Você é obrigado a falar amém, mas ser hipócrita. Meu irmão, faça uma avaliação. Quando você fala amém, é mesmo amém que teu coração está falando? Teu coração fala mesmo amém, amém, aleluia, amém. Crente não pode ter paz quando está no pecado. Crente, quando está no pecado, ele não fica bem. Você perde paz e alegria. Porque não é tua vida, não é teu modo de vida. A única relação, se é que posso falar relação que nós temos que ter contra o pecado, é lutar. É guerrear. Guerrear, lutar, invicta, lutar. Só, isso também não é relação. Amém? Como é que está a tua relação com o pecado? Você está a lutar mesmo? Está a lutar? Queridos, existem certos pecados que outros irmãos venceram. Outros irmãos ainda estão a lutar. Sabia disso? Outros irmãos estão a lutar. Outros estão a vencer. Outros estão a vencer. Brincar, vão vencer. Mas, enquanto estamos na terra, temos que lutar. Há alguns pecados, vamos ter que lutar contra esses pecados até a morte. Até o fim. Amém? E essa é a boa luta. E nós temos que permanecer até o fim. Amém? Amém. Conseguimos entender? Amém. Deus seja louvado. Queridos, nós vamos orar. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar. Yahweh, 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 Yosari, Olenanda. Yahweh, 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 Yosari,